Olá, tudo bem com você? Hoje vou te apresentar o João. Ele tem 51 anos, não fuma, bebe socialmente e está acima do peso. Ele reclama que está sentindo dores no peito, principalmente do lado esquerdo. Preocupado com a sua saúde, João procurou atendimento médico que constatou seus níveis altos de colesterol no sangue. Foi receitado para João medicamento, atividade física e uma melhor alimentação. Mas ele está com muitas dúvidas, então resolvi ajudá-lo. Eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar essas informações com você. Neste vídeo você vai aprender o que é colesterol bom e colesterol ruim, qual a taxa normal para nós e o que pode causar no nosso corpo quando está alto. Devemos nos preocupar? O que podemos fazer além da alimentação para controlar o colesterol? E por que algumas pessoas que se alimentam bem e fazem exercícios físicos têm níveis altos de colesterol no sangue? E também, quais os 5 piores alimentos para o colesterol e os 12 melhores alimentos para baixar o colesterol ruim? Antes de começar, clica no botão de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O que é colesterol bom e colesterol ruim? O colesterol é uma substância serosa encontrada nas células do nosso corpo. Ele vem de duas fontes. O nosso fígado é o responsável pela maior parte, de 70% a 80%. O restante, de 20% a 30%, é proveniente dos alimentos de origem animal. Existem dois tipos de colesterol. O LDL é o colesterol ruim. Ele pode se acumular nas artérias e formar placas de gordura. O HDL é o tipo de colesterol bom e saudável. A função dele é transportar o excesso de colesterol das artérias para o fígado, que posteriormente irá remover do nosso corpo. Quais as taxas normais do colesterol? As taxas ideais de LDL dependem de cada pessoa e do risco individual. Por exemplo, um homem em torno de 30 anos, sem doenças crônicas e atleta, é considerado de baixo risco. O ideal é que fique menor que 130. Se esse mesmo homem fosse tabagista, sedentário e hipertenso, por exemplo, ele estaria no risco intermediário, então suas taxas de LDL devem ficar menor que 100. Agora, se ele fosse mais velho, com 50 anos, diabético, tabagista e com hipertensão descontrolada, o risco seria alto, então as taxas de LDL devem ficar menor que 70. E se esse homem, além disso, já tivesse algum histórico cardíaco, de infarto, por exemplo, o risco seria altíssimo e suas taxas de LDL devem ficar menor que 50. Já as taxas normais de HDL devem ser superior a 40 mg por decilitro em homens e maior que 50 mg por decilitro em mulheres. O que o colesterol alto pode causar no nosso corpo? O colesterol em níveis adequados é muito importante para nós, pois ele faz parte da produção de membranas celulares, produção de vitamina D, da produção de hormônios e de ácidos biliares, que atuam na absorção de gordura do intestino e na digestão. O problema começa quando temos muito colesterol ruim no corpo. A longo prazo, o colesterol pode acumular nas artérias, obstruindo e as tornando menos flexíveis. O endurecimento das artérias é chamado de aterosclerose. Isso faz com que o sangue não flui livremente pelas artérias, e o nosso coração tem que trabalhar mais para empurrar o sangue através delas, causando a hipertensão arterial sistêmica. Com o tempo, o acúmulo de placa nas artérias pode interromper o fluxo de sangue para o coração, causando um ataque cardíaco. Ou isso pode acontecer no cérebro, causando um acidente vascular cerebral. A placa também pode bloquear o fluxo sanguíneo de sangue para as artérias do trato gastrointestinal, pernas e pés, causando a doença arterial periférica. O que podemos fazer além da alimentação para melhorar o colesterol? Fazer exercícios regularmente em torno de 30 minutos por dia é muito importante. Você pode fazer caminhada, bicicleta, corrida, musculação. Ele ajuda a aumentar o colesterol bom HDL e diminuir o colesterol ruim LDL. Te ajuda a perder peso, além de muitos outros benefícios. Algumas pessoas, infelizmente, mesmo se alimentando bem e fazendo exercícios físicos, têm níveis de colesterol alto no sangue devido a uma falha genética chamada de hipercolesterolemia familiar. Você lembra que eu te disse que a maior parte do colesterol é fabricado no nosso fígado? Então, nessa doença, ocorre a dificuldade em eliminar o colesterol ruim produzido no próprio corpo. O tratamento medicamentoso com estatinas é essencial, mas também é muito importante modificar a dieta. E se você tem colesterol alto, adquirido ou familiar, deve escolher os alimentos certos para baixar o colesterol e também evitar aqueles prejudiciais. E é esse o assunto desse vídeo. Quais os melhores alimentos que ajudam a controlar o colesterol? Número 1. Feijões. Também conhecidos como leguminosas, são um grupo de alimentos vegetais que incluem feijões, ervilhas e lentilhas. Eles contêm muita fibra, minerais e proteínas. Comer meia xícara, em torno de 100 gramas de feijões por dia, é eficaz na redução do colesterol LDL ruim. Número 2. Abacates. O abacate é uma fruta excepcional, rico em nutrientes e fonte de gorduras monoinsaturadas e fibras, dois elementos que auxiliam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Estudo realizado identificou que aquelas pessoas que comiam um abacate diariamente reduziram seus níveis de LDL mais do que aqueles que não comeram abacate. Além disso, o abacate também reduz os níveis de colesterol total e triglicerídeos. Número 3. Nozes.
As nozes são outro alimento maravilhoso, ricas em gorduras monoinsaturadas e ácidos graxos ômega 3, que é associada à saúde do nosso coração. Amêndoas e outras nozes são ricas em L-arginina, que é um aminoácido que ajuda seu corpo a produzir óxido nítrico, que auxilia na regulação da nossa pressão arterial. Ela também contém elementos chamados fitoesteróis que bloqueiam a absorção de colesterol no intestino. O cálcio, magnésio e potássio, também encontrados em nozes, podem reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doença cardíaca. Número 4. Peixes gordos. Peixes gordurosos como salmão e cavala são excelentes fontes de ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa. O ômega 3 melhora a saúde do coração, aumentando o colesterol HDL bom e diminuindo a inflamação e o risco de acidente vascular cerebral. Em um estudo descobriu que aqueles que comeram atum ou outros peixes assados ou grelhados pelo menos uma vez por semana tiveram um risco 27% menor de acidente vascular cerebral. O peixe é uma parte importante da dieta mediterrânea, que tem sido extensivamente estudada por seus benefícios na saúde do coração. É importante lembrar que devemos evitar de comer peixe frito. Número 5. Grãos integrais. 3 porções de grãos integrais diariamente reduz a um risco 20% menor de doenças cardíacas e derrames. Os grãos integrais mantêm todas as partes do grão intactas, o que lhes fornece mais vitaminas, minerais, compostos vegetais e fibras do que os grãos refinados. Todos os grãos integrais têm benefícios para a saúde, mas a aveia é especialmente notável. Ela contém beta-glucana, que é um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol total em 5% e o colesterol ruim em 7%. Número 6. Chocolate amargo e cacau. O cacau é o principal ingrediente do chocolate amargo. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas pesquisas confirmam que ele pode diminuir o colesterol ruim no sangue. Em um estudo, adultos saudáveis beberam uma bebida de cacau 2 vezes ao dia durante um mês e tiveram uma redução no colesterol ruim. Número 7. Alho. O alho contém vários compostos vegetais poderosos, incluindo a lisina, seu principal composto ativo. Estudos sugerem que o alho reduz a pressão arterial e pode ajudar a diminuir o colesterol LDL total e ruim. Número 8. Soja. A soja é um tipo de leguminosa que pode ser benéfica para a saúde do coração. Uma análise de 35 estudos verificou que os alimentos à base de soja reduziram o colesterol ruim e aumentaram o colesterol bom. Número 9. Vegetais. Eles são uma parte vital de uma dieta saudável para o coração. Eles são ricos em fibras e antioxidantes e baixos em calorias, o que é necessário para manter um peso saudável. Alguns vegetais são particularmente ricos em pectina, que é uma fibra solúvel. Ela é encontrada também em frutas como maçãs e laranjas. Os vegetais ricos em pectina também incluem o quiabo, a berinjela e a cenoura. Número 10. Chás. O chá abriga muitos compostos vegetais que melhoram a saúde do coração. Enquanto o chá verde recebe muita atenção, o chá preto e o chá branco têm propriedades e efeitos para a saúde semelhantes. Os chás contêm catequinas que ativam o óxido nítrico que auxilia no controle da pressão arterial e na absorção do colesterol, além de ajudar a prevenir coágulos no corpo. Número 11. Folhas verdes escuras. Embora todos os vegetais sejam bons para o coração, as folhas verdes escuras são especiais. Elas contêm luteína e outros carotenoides que estão ligados a um menor risco de doença cardíaca. Atuam como antioxidantes para se livrar dos radicais livres nocivos que podem levar ao endurecimento das artérias. Número 12. Azeite extra virgem. Um dos alimentos mais importantes na dieta mediterrânea saudável para o coração é o azeite extra virgem. Um estudo de 5 anos deu a adultos mais velhos em risco de doença cardíaca 4 colheres de sopa por dia de azeite extra virgem. O grupo do azeite teve um risco 30% menor de grandes eventos cardíacos, como derrame e ataque cardíaco, em comparação com pessoas que não incluíram ele na dieta. Aqui estão 5 alimentos que você deve evitar se quiser controlar o seu colesterol. Dietas ricas em gordura saturada estão ligadas ao aumento do colesterol no sangue e risco de infarto. Número 1. Laticínios integrais. Iogurte integral, manteiga, leite integral e queijo são ricos em gordura saturada. Limite o consumo e escolha os parcialmente desnatados. Beba leite desnatado e iogurte sem gordura. Use azeite extra virgem ou óleo de abacate no lugar da manteiga. Número 2. Carne vermelha. Cortes gordurosos como costela, costeleta de porco e carne moída pré-moída tendem a ter maior quantidade de gordura saturada. Escolha carne moída magra e cortes como lombo, fraldinha e lombo de porco, mas prefira fontes de proteína animal com baixo teor de gordura, como frango assado sem pele e peixes. Número 3. Carnes processadas. Devido ao alto teor de sódio e baixa nutrição, você deve evitar carnes processadas. Na verdade, salsicha, bacon, linguiças são geralmente feitos de cortes gordurosos de carne suína e bovina. Número 4. Frituras. Batatas fritas, frango frito com pele e salgados como pastel têm uma grande quantidade de gordura saturada e colesterol. Uma escolha melhor é frango assado ou peru sem a pele e batatas assadas.
Tente usar uma fritadeira para obter um sabor de comida frita com baixo teor de gordura. Número 5. Doces. Biscoitos, bolos, donuts, sonho, bomba de chocolate, bolinhos de chuva e outros, geralmente contêm manteiga ou gordura, tornando-os ricos em gordura saturada e colesterol. Eles também tendem a ser cheios de açúcar, o que pode levar a altos níveis de triglicerídeos no sangue. Triglicerídeo é uma gordura não saudável que pode ser um fator de risco para doenças cardíacas coronárias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe no WhatsApp com seus amigos e familiares. Afinal, queremos que as pessoas importantes para nós também saibam cuidar da saúde para viver mais e melhor, não é mesmo? E não se esqueça, você é inabalável. Até o próximo vídeo.